Culto de Doutrina IEDAL. Meus irmãos, honrar a Deus. Primeiramente, precisamos entender o que é honrar. Honrar é verbo transitivo direto e significa conferir honras, dar crédito ou merecimento. Pode também significar exaltar, levar às alturas, glorificar. Então, quando falamos em honrar Deus, estamos falando em conferir Ele, ou em conferir a Deus, ao Senhor, a Jesus, ao Espírito Santo, aquilo que lhe é devido, como divino, como Deus. Entendendo e não só tendo esse entendimento, mas também fazendo valer em nossa vida, é aquele que deva que a nós, por exemplo, no sentido de nós como seus servos, nós como criaturas de Deus, nós como dependentes de Deus, entendemos que quando falamos em honrar Deus, estamos falando em prestar a Ele todo louvor, toda adoração e expressar a nossa dependência dEle. É importante nós estarmos avaliando nesta noite este honrar a Deus. Paulo fala, por exemplo, que usando a expressão a preeminência, o primeiro lugar, como expressão de honra em Colossenses 1, 15 e 18, quando ele diz assim, o qual é a imagem do Deus, ele conferindo a Jesus, sendo ele, Jesus, a expressão do próprio Deus. Quando ele diz, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por Ele e para Ele. E Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. Ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio, é o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Então tenha o primeiro lugar. Quando dizemos que devemos honrar Deus, dizendo que temos que temos o sagrado dever de colocarmos Deus em primeiro lugar em toda a nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Ao honrarmos a Deus, estamos, claro, honrando ao Espírito Santo, honrando a Jesus Cristo, colocando-os em primeiro lugar na nossa vida, na nossa família, nos nossos negócios. Isso é importante a gente refletir isso, nos nossos planos, nas nossas decisões, nas nossas ações e reações. É a gente entendendo que é Deus decidindo e a gente dizendo amém. É Deus dirigindo e a gente sendo conduzido por Ele. É Deus controlando e a gente descansando nele. É Deus ordenando e a gente obedecendo. É Deus dizendo sim e a gente adorando. É Deus dizendo não e a gente se calando. É Deus fechando a porta e a gente aguardando. É Deus abrindo a porta e a gente entrando. É Deus, sempre Deus, no centro da nossa vida, das nossas decisões. Glórias ao nome do Senhor Jesus. É preciso entender que devemos honrar a Deus pelos seus atributos. E quando falamos em atributos, estamos falando das qualidades ou características atribuídas a Ele a partir do ensino da Escritura Sagrada. São as características que são da essência do próprio Deus. Por exemplo, a independência ou independente. Deus é independente. E fala da aceidade de Deus, independência de Deus. Isaías 43, 13, não vamos ler esse texto. Se quiser anotar, pode anotar. Romanos 11, de 35 a 36. Ele traz, mostrando, portanto, a independência de Deus. Ou seja, Deus é autoexistente. Ele não necessita de nada, nem de ninguém, para continuar a existir. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é imutável, um atributo que pertence ao Senhor, exclusivamente a Ele.
Salmo 102, verso 27. Tiago 1,17. Ele nunca muda. Deus permanece inalterável em sua vontade e perfeições, propósitos e promessas. Ainda assim ele age e ama sua criação, mesmo sendo a criação imutável, não é desequilibrada, mas Deus ele continua imutável, inclusive para nós. Deus é eterno, outro atributo do Senhor. Salmo 90, verso 1 e 2, significa que Deus sempre existiu. Ele não foi criado por ninguém e está acima de qualquer limitação de tempo. Ele não tem começo nem fim. Unidade, outro atributo de Deus. Deuteronômio 6,4, Efésios 4,6, 1 Coríntios 8,6, 1 Timóteo 2,5, significa que Deus é um e que todos os atributos deles estão inclusos em seu ser, aleluia, o tempo todo. Outro atributo, infinitude. 1 Reis 8,27, Atos 17, 24 a 28, significa que Deus é infinito em seu ser e não sofre qualquer tipo de limitação. O tempo e o espaço não podem limitá-lo. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós honramos a Deus porque Ele é onipresente. Salmo 139 significa que Deus não é limitado de nenhuma forma pelo espaço. Sua presença é infinita. Glórias ao nome do Senhor Jesus para sempre, de modo que Ele está presente em toda parte, com toda a plenitude do seu ser. Ele é onipotente, 2 Coríntios 6,18, Apocalipse 1,8, significa que Deus possui todo o poder, isto é, seu poder infinito e ilimitado. Deus é soberano e capaz de cumprir todos os seus propósitos. Ele é onisciente. Nós vemos também no próprio Salmo 139, no Salmo 147 também, a partir do versículo 4, que significa que Deus conhece todas as coisas de modo completo e absoluto. Seu conhecimento é infinito e não está sujeito a qualquer limitação. Ele não precisa pedir nenhuma informação, bem como nunca possui dúvidas. Ele é soberano. Filipenses 2, 12, 13. Deuteronômio 32, 39 a 40, significa que Deus controla todas as coisas, pois Ele é próprio, é soberano e supremo sobre tudo e todos. Ele é quem governa o universo e conduz a história segundo os seus propósitos eternos. O seu senhorio, Ele é Senhor. Salmos 8 e 1, Deus exerce soberania sobre toda a sua criação. Nada escapa do seu domínio, poder e presença. Tudo pertence a Deus e lhe deve satisfação. Deus é Espírito, João 4,24. Deus é Espírito, o que quer dizer? Que Ele não está contido em um corpo, nem pode ser ferido, nem habitado numa habitação física. Perfeito. Mateus 5, 4, 48, dizer que Deus é perfeito, é dizer que Ele sempre acerta, nunca erra e nunca falha em nada. Glórias ao nome do Senhor. Deus é santo. Levítico 19, 2. Deus é separado do pecado, ou seja, não é afetado pelas imperfeições do mundo. Ele não comete pecados ou erros, mas é eternamente limpo e sem erros. Louvado seja o nosso Deus. Ele é justiça. Isaías 45, 21. Deus sempre age de maneira justa. Aleluia. Não comete injustiças ou engano. Ele sabe a melhor maneira de agir e assim faz. Ser justo também quer dizer que Ele não tolera o pecado. Por isso, no fim dos tempos, Ele julgará toda a criação. Ele é sábio, ou seja, Ele é a própria sabedoria. Romanos 11, 33. Toda a sabedoria se origina em Deus. E Deus sabe qual é a melhor maneira de cumprir os seus propósitos. Isso vai ser maravilhoso. Deus é amor. 1 João 4, 8. Deus se define como amoroso. Ele está constantemente agindo conforme seu amor. Deus é bondade. Marcos 10, 18. Deus é o único parâmetro para definirmos o que é bom, pois não há quem seja melhor do que Ele. Tudo o que Deus faz é bom, ainda que possamos sofrer com isso. Ser bom não significa agradar a todos, mas tudo o que Ele faz é digno. Deus é bom, Deus é bom.
Louvado seja o nome do Senhor. Ele também é misericordioso e gracioso. Êxodo 34:6, Tito 2:11. Deus é sempre misericordioso, mesmo com aqueles que são considerados ímpios. Em vez de imediatamente punir essas pessoas pelo seu comportamento, Deus dá oportunidade para que elas se arrependam e se voltem para Ele. Aleluia. Deus é verdadeiro e fiel. Números 23:19, Salmos 33:4. Tudo o que Deus faz e diz é verdadeiro. Em Deus não habita nenhuma mentira ou falsidade. Também é a partir de Deus que se define o que é verdade. É por isso que dizemos que existe a verdade absoluta. Deus é verdade absoluta. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, devemos honrar Deus por aquilo que Ele é, pelos seus atributos, pela grandeza do seu ser, em considerar que Ele é o Deus Criador dos céus e da terra. E em suas mãos está todo o domínio, que eu queira ou não queira. Nós estamos vendo aí essa guerra, né? Israel contra o Hamas ou o Hamas. Mas Deus está no controle. Aleluia, o mundo está tenso, com medo da terceira guerra. Aleluia, mas Deus está controlando a terra, porque Ele é Deus. Ele é Deus, louvado seja o nome do Senhor. Por isso nós honramos a Deus. Por isso nós devotamos o nosso louvor, adoração a Ele, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso, que o homem queira ou não queira, que os poderosos aceitem ou não, que eles se submetam ou não, Deus sempre será Deus, sempre será o Senhor. E a Bíblia diz que um dia todo joelho, toda língua, todos se prostrarão diante dEle e dirá que Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas devemos honrar a Deus pelo que Ele faz. O salmista, rei Davi, ele apresenta de forma sintética os feitos de Deus na sua vida, que são também os feitos de Deus na nossa vida. Salmo 103, verso 1 a 5. Diz assim: bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum de seus benefícios. Agora vem falando de forma sintética. Ele não diz tudo que Deus faz. Ele diz: bendize a minha alma ao Senhor. Ele diz: Ele é o que perdoa todas as tuas iniquidades, que sara todas as tuas enfermidades, que redime a tua vida da perdição, que te coroa de benignidade e de misericórdia, que farta a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a da água. Então, ele toca, é um importante aí, que farta a tua boca de bens. O Senhor está falando aqui daquilo que nós possuímos, daquilo que nós conseguimos. Tudo provém do Senhor. Aqui está o sentido do texto que nós lemos, que deve-se honrar a Deus, aleluia, não é? Com com aquilo que nós temos, honrar com os nossos bens, honrar com as primícias do nosso ganho, da nossa vida financeira. Aqui está a essência, considerando que é Deus que provê todas essas coisas. Então de Deus provém o atendimento de todas as nossas necessidades. E observamos que na Bíblia Sagrada, por exemplo, Jesus Cristo, ele falando das ansiedades do homem, no que tange a tudo aquilo que necessitamos. E observamos que nos versículos anteriores, aqui de Mateus 6, 33 e 34, nos versículos anteriores, nós vamos observar que Jesus está falando do que é básico, daquilo que se diz respeito à nossa sobrevivência humana. E ele fala do beber, ele fala do comer, ele fala do vestir. Isso é interessante porque a gente tem que entender que Deus está preocupado e está atento a todos os detalhes da nossa vida. Deus está preocupado também com a minha roupa. Deus está preocupado com o meu sapato, se eu vou ter sapato para calçar. Deus está preocupado se eu vou ter comida na minha despensa.
Então Deus está preocupado, irmãos, com os mínimos detalhes da nossa vida, porque Ele é Pai, Ele é o nosso Pai. Glórias ao nome do Senhor. E o Pai, Ele não deixa faltar nada ao Filho, Ele se esforça, Ele luta. E o nosso Deus, Ele tem essa preocupação conosco. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aí o Senhor Jesus, Ele diz, falando aos seus discípulos, no versículo 33 e 34 de Mateus 6, Ele diz, mas buscai primeiro o Reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Todos aqueles que eu falei, beber, comer, vestir. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Mas é interessante que o Senhor diz, buscai primeiro o reino de Deus. Aqui é honrar a Deus. É preciso entendermos isso. Pastor Emílio, ele pontuou aqui, nós estamos numa geração do só pedir, do só querer, do só receber. Nós estamos nesta geração do consumo. Nós queremos nos abastecer, nós queremos nos satisfazer. E muitas vezes nós exigimos de Deus, nós cobramos de Deus. E achamos que Deus, Ele tem a obrigação de nos servir. É importante a gente avaliar isso. Então aqui é honrar Deus, é priorizar Ele em todas as vertentes da nossa vida. E quando a gente honra a Deus em tudo na nossa vida, Deus, consequentemente, por ser o Deus que observa a nossa vida, um Deus que é Pai, Ele vai atentar e vai trazer aquilo que necessitamos, que precisamos. Davi diz, de forma contundente e precisa, ele diz, eu fui jovem, já envelheci, mas eu nunca vi o justo desamparado, eu nunca vi a sua descendência a mendigar um pão, porque ele tinha convicção que era Deus. O crente precisa ter esta convicção, aleluia. Quem tem essa convicção honra a Deus, coloca a Deus em primeiro lugar da sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Então aqui está o segredo para ser bem sucedido na vida. Quer prosperar, quer ter um bom casamento, quer ter um bom emprego, quer ter uma profissão que lhe dê estabilidade, quer galgar um curso universitário, quer ser abençoado, honra a Deus, meu filho. Honre a Deus, porque Deus é aquele, aleluia, que Ele reconhece e conhece, aleluia, aqueles que honram a Deus, aleluia. E a palavra de Deus diz, o próprio Deus falando que Ele honra aqueles que honram a Ele. Glórias ao nome do Senhor Jesus para sempre. É importante nós avaliarmos isso. Honre a Deus. O apóstolo Paulo, em agradecimento pelo socorro financeiro que os irmãos fizeram, ele declara lá à igreja, aos irmãos da igreja de Filipe, em Filipenses 4:19, ele faz menção em algo interessante do suprir de Deus. Os irmãos atenderam a ele e ele diz, olha, o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá. Ele diz, talvez vai suprir. Eu vou orar que supra, não. Suprirá todas as vossas necessidades. Isso é maravilhoso. O crente tem que ter essa convicção, irmão. É inadmissível ver crentes, pedintes, crentes, podemos usar uma linguagem bem popular, esmoléia. Eu lembro-me de uma experiência interessante que passamos lá em Juazeiro, meu pai como pastor da igreja, e um casal de irmãos que eram mendigos mesmo, pedidos de rua, e eles aceitaram Jesus, e não houve mudança de vida, no sentido de que eles não assumiram que o Deus que nós servimos, que nós aceitamos, era capaz de mudar a história da nossa vida, e muda. Nós somos testemunhas disso. E aquele casal continuou, irmãos, pedindo esmola. E um dia o pastor chamou eles e aconselhou, mostrou que o Senhor é aquele que é o pastor supremo, que quem vai e procura esse pastor é atendido, nada vai lhe faltar.
Ele mostrou que Deus é aquele que se preocupa com seus servos, que Deus, ele não é injusto para deixar os servos dele mendigando. E foi algo interessante que Deus fez na vida daquele casal. Foi algo maravilhoso. Porque depois dessa palavra do pastor, irmão, esses irmãos começaram a ter iniciativa. Não sei de onde saiu o dinheiro, mas esses irmãos, questão de meses, esses irmãos colocaram uma banca vendendo roupas na feira. E esses irmãos prosperaram, para a glória do nome do Senhor. O nosso Deus cuida daqueles que honram a Ele. Aleluia, glórias ao nome do Senhor. Desde o Éden, na verdade, o homem passou a ter dificuldade de reconhecimento de honra a Deus. E honrar a Deus é o segredo do ser bem-sucedido. E observamos que Satanás, ele conseguiu confundir Eva e Adão, os nossos primeiros pais, convencendo-os que eles poderiam ser iguais a Deus. E é interessante que Adão e Eva, eles aceitaram a proposta mentirosa de Lúcifer. E a gente entende, na verdade, que o que Satanás fez foi despertar no coração de Adão e Eva o usurpar, ser como Deus. E querer ser igual a Deus é querer ter a mesma honra de Deus. E o resultado não foi bom para os nossos pais. Estamos sofrendo ainda as consequências por não honrar Deus. E eles foram, no entanto, havia honra nele. Com a honra que havia em Adão e Eva, eles contemplavam Deus todo dia. Eles conversavam com Deus. Eles tinham comunhão com Deus. Aleluia! Isto é maravilhoso, mas eles perderam também esta honra e foram expulsos do jardim do Éden. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós olhamos também, queridos irmãos, e por não dar devida honra a Deus, o homem, falamos aqui do homem, no sentido do homem que não conhece a Deus, cada dia ele mergulha no estado deplorável de degeneração moral. Romanos 1, versículo 21 e 27 mostra a decadência deste homem, por honrarem mais a si mesmo, honrarem mais as criaturas do que a Deus. E por conta disto, glória a Deus, Deus entregou os homens, a humanidade ímpia, a todo tipo de prática depravatória, pecaminosa, iníqua, por não honrarem a Deus. É importante nós entendermos, dentro do contexto desse livro, ou do versículo que nós lemos, que devemos honrar Deus com os nossos bens, honrar Deus com aquilo que nós ganhamos. É importante entender que Deus, dentro desse entendimento de honra, Ele não transfere esta honra a ninguém. Ele não transfere a sua divindade, a sua soberania, o seu senhorio. Aleluia! A devida adoração, o louvor, Deus não transfere isso. Isto é algo singular dele, pertence a ele. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Em Isaías 42:8, o próprio Senhor, ele fala: eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois a outrem não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Infelizmente, nós observamos que o povo de Deus, olhando o histórico bíblico, Israel por diversas vezes eles deixou de honrar ao Senhor e por isso sofreu duras consequências. Israel trocou, por exemplo, Deus por um bezerro de ouro. Êxodo 32:1-4. Lá está Israel adorando a Deus, o Deus dele, não é? Ali tomando o bezerro como Deus, como aquele que tirou eles lá na escravidão do Egito,
trocou por Baal. Números 25, de 1 a 4, que diz: Israel deteve-se em Sitim, e o povo começou a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Elas convidaram o povo ao sacrifício dos seus deuses, e o povo comeu e inclinou-se aos seus deuses, juntando-se, pois, Israel a Baal Peor. Diz que a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e disse o Senhor a Moisés: toma todos os cabeças do povo e enforca-os ao Senhor diante do sol, e o ardor da ira do Senhor se retirará de Israel, porque Deus, Ele não tolera isto. Deus não aceita. Elias ficou indignado com, lá mais à frente está o povo de Deus ainda, indeciso se Deus se adorava a Deus ou se adorava a Baal. Em 1 Reis 18, 21, lá está: então Elias chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? O povo está indeciso. O povo estava sem identificar, não tinha convicção. Se o Senhor é Deus, seguiu. E se Baal, seguiu. Aí o povo nada disse. O povo não se manifestou, estava tão indeciso que eles podiam reagir. Não! Eles se calaram. Tamanha era a dúvida em que estava no coração do povo de Israel. Glória a Deus. Mas nós sabemos, nós temos a convicção que só a Deus nós devemos adorar. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Paulo escrevendo aos Filipenses 4:20, ele diz: ora, a nosso Deus e Pai seja dada glória para todos sempre. Amém. Davi, este servo do Senhor, que honrou a Deus, não obstante os seus tropeços. E ele fala em 1 Crônicas 29, de 11 e 12, quando que o Senhor, não permitindo que ele construísse o templo, que era o desejo do coração, mas esse desejo, o Senhor prometeu que o seu filho Salomão realizaria. E ele exalta a soberania e a grandeza de Deus. Ele honra o Senhor e diz: tua é, Senhor, a magnificência e o poder e a honra e a vitória e a majestade. Aí ele diz: porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Tu és, Senhor, o reino, e tu te exaltaste por cabeça sobre todos, e riquezas e glória vêm diante de ti, e tu dominas sobre tudo, e na tua mão há força e poder, e na tua mão está o engrandecer e o dar força a tudo. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Mas, irmãos, voltando à dificuldade do homem honrar. É verdade que o homem tem dificuldade de honrar a Deus. Imagine honrar ao próprio homem. Porque temos que entender que Deus também, Ele constituiu homens que o representam aqui na terra, no sentido de autoridade, de governo, de domínio. Autoridade delegada por Deus. Imagine se o homem tem dificuldade de honrar Deus, ele terá dificuldade também de honrar aqueles que Deus constituiu como autoridade. Então, quando dizemos que honramos a Deus, é preciso entender: se honramos a Deus, honramos também aqueles que Deus constituiu. Glórias ao nome do Senhor. E nós sabemos muito bem que o Senhor, Ele nos dá eu entendo que isso é maravilhoso para nós honrarmos a Deus. O que nós estamos honrando não é um homem, não é uma coisa que passa. Não estamos honrando alguém que falha, alguém que erra, alguém que peca, alguém que é injusto. Nós estamos honrando aquele que é perfeito. E quando se fala nesta honra, está falando em contato com Ele. Diante dele, se fala de comunhão, de acesso. Esta honra também nos leva a este acesso a Deus, acesso à sua presença. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a atitude de honrar é demanda de um coração humilde.
que reconhece primeiro quem ele próprio é. E aqui é um problema sério do homem, reconhecer o que é. E esse reconhecimento, irmãos, constitui a riqueza de caráter. Pois o reconhecimento daquilo que nós somos, aleluia, ele nos leva a entender justamente as nossas fraquezas, as nossas limitações, as nossas incapacidades. Isso é maravilhoso, este humilhar de entender que eu tenho meu limite, que eu tenho minhas falhas, que eu tenho minhas fraquezas. Glórias ao nome do Senhor. E nós vemos o apóstolo Paulo nos dando este exemplo de consciência das suas limitações, quando ele apresenta que por si só, pela sua capacidade, ele não conseguiria vencer os obstáculos da carne, das afrontas, das tendências da velha natureza, daquilo que da sua própria fraqueza, ele entendia que ele era fraco. Em Romanos 7, versículo 23 e 24, ele traz esta reflexão. Mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento, e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Aí ele diz agora: miserável homem que eu sou. E tem hora que a gente acha, né, não é tão importante. Tem hora que a gente acha intocável. Tem hora que a gente acha especial. Aí Paulo diz: quem me livrará do corpo desta morte? Quem me livrará do impulso desta carne que está amortecida, mas ela está querendo sobreviver? Paulo mostrou a sua humildade de reconhecer da sua dependência de Deus. Ele honrou a Deus. Aleluia. Infelizmente, o não honrar a Deus, ou não ter essa capacidade de humilhar, é um dos grandes males de alguns crentes. Não querer admitir, por exemplo, que tem alguém melhor, mais excelente, mais capacitado, mais inteligente do que ele. Sabendo também que este que é excelente, Deus resolveu propiciar que ele fosse mais excelente, que ele fosse melhor. Isso é coisa de Deus, mas também, ainda assim, esta pessoa não se dá o direito também de se exaltar, de auto-engrandecer. Glórias ao nome do Senhor Jesus. É importante refletir nisso, porque às vezes Deus dá alguma coisa a alguém, e alguém daqui a pouco desvirtua o propósito de Deus. O que Deus nos dá, irmão, não é para a nossa glória, não é para o nosso aparecimento, não é para o nosso destaque, é para Deus aparecer, é para Ele ser exaltado. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. E tem crente que no sentido espiritual também não admite que tem gente mais crente que ele, mais fiel, mais usado por Deus, sim, mais capacitado à obra do Senhor, que serve melhor, que prega melhor, que canta melhor, que é até mais tanto que ele. Isso é importante que a gente admitir. Eu sei que tem gente melhor do que eu. Eu sei que tem gente melhor do que eu para ser pastor. Mas Deus resolveu me escolher. Eu tenho que honrar a Deus por isso. Glórias ao nome do Senhor Deus. Eu não posso me exaltar. Mas infelizmente, não é? Tem muitos que se exaltam. Não tem crente que não admite isso. Aí a gente vê o exemplo de João Batista, quando seus discípulos questionaram em Jesus está realizando as mesmas obras. E no entender dele seria que João havia chegado primeiro. Em João 3, 30, 31, um texto que todo mundo nós conhecemos, é necessário que ele cresça, que eu diminua. Aquele que vem de cima é sobre todos.
na terra é da terra e fala da terra. Aquele que vem do céu é sobre todos. Olha aqui, que reconhecimento, que humildade. E Jesus falou que não existiu ninguém como João, né? Nem antes nem depois dele. Profeta, nascido de mulher como João. E João diz isso de Jesus. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Que coisa maravilhosa. Entendemos isso. Quando os fariseus também quiseram consultar João, antes da vinda de Jesus, o ministério de Jesus, na verdade, florescer. Em João 1, 25, 27, está ali, perguntaram-lhe, os fariseus disseram-lhe: por que batizas, pois se tu não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? João respondeu-lhes dizendo: eu batizo com água, mas no meio de vós está um a quem vós não conheceis. Eis que aquele, olha outro momento de humildade, que vem após mim, que é antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar a correia da alparca. Aí tem hora, a gente só quer fazer uma coisa da igreja, está grande, está perto do pastor, está perto de fulano, eita, se acha grande, se acha menor, meu irmão. O crente cresce no sentido inverso. O crente cresce para baixo, para baixo, para baixo. Que nessa noite estejamos entendendo isso. Cresçamos, aleluia, na humildade, aleluia, reconhecendo que Deus é tudo. Louvado seja o nome do Senhor. Levante sua mão e engrandeça. Ore a Deus, aleluia. Na verdade, aquele que não quer honrar a quem é devida honra, essa pessoa está anulando o princípio divino e bíblico da autoridade. Deus estabeleceu líderes espirituais e seculares para governar e liderar em seu nome. Aleluia. Esse é um dos pilares do princípio da autoridade. É que toda autoridade é delegada por Ele e para Ele. Ou seja, quem lidera, quem governa, quem reina, quem tem ofício de Senhor, não passa de um representante daquele que é o Senhor dos senhores, Rei dos reis, soberano dos soberanos. Provérbios 8,16, esse texto é lindo, diz: por mim governam príncipes e nobres. O Senhor falou isso. Sim, todos os juízes da terra. Deus está botando domínio. Ou seja, as pessoas estão reinando, estão governando, né? A gente vê pessoas exaltadas, como que ele foi que chegou no poder, e aí ele é grande, assim como Herodes, né? E depois o resultado foi ruim, foi tremendo, foi comido por bicho. Então, quando o homem se exalta, aí Deus, eu vou mostrar quem é ele, mostrando quem eu sou. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Paulo, ele fala disso também, desta honra. Quando honramos aqueles que Deus colocou como senhores, estamos honrando, na verdade, o próprio Deus. Em Romanos 13, 1 e 2 está aqui o princípio para que a gente venha honrar, irmãos, aqueles que estão liderando, quer sejam no sentido eclesiástico, quer sejam no sentido mesmo secular. Diz assim: toda alma esteja sujeita às potestades superiores, porque não há potestade que não venha de Deus. E as potestades que há foram ordenadas por Deus, acabou. Por isso que existe a potestade, olha aqui, resiste à ordenação de Deus. Cuidado, você que anda resistindo, o dirigente da congregação, resistindo a regente do grupo, resistindo à coordenação da união, à coordenação de figuração. Você está resistindo a Deus. É a palavra do Senhor que diz isso. Por isso, quem resiste à potestade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmo a condenação. Receberá os reflexos desse enfrentamento à autoridade delegada por Deus. A Bíblia confere, por exemplo, aqui, a honrar os pais. Êxodo 20:12, honra teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. É preciso você, filho, você, filha, honrar aos teus pais, honrar os mais velhos. Levítico 19:2, diante das cães te levantarás, diante daqueles que têm cabelos brancos,
daqueles que estão envelhecendo. Levantarás e honrarás a face do ancião, e temerás o teu Deus. Eu sou o Senhor. E tem tanta gente, leva desrespeito os mais velhos. Estou falando de crente, né? Lá fora a gente não pode julgar no aspecto cristão, mas no aspecto cristão a gente tem que julgar aqui. Honrar pastores, presbíteros, 1 Timóteo 5,17. Que diz: os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Duplicada honra está não só no sentido financeiro, no sentido de honra, de pastor. 1 Tessalonicenses 5,12: rogamos os irmãos que reconheçais, honrai os que trabalham de vós, que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam. Isto é honrar a Deus. Isso tudo para entender o que é honrar ao Senhor com nossos bens, porque quem honra a Deus, ele vai honrar com os bens, ele vai honrar com as primícias do seu salário, do seu ganho. Este, na verdade, é um princípio que devemos entender. Aqui os servos a honrarem seus senhores. Efésios 6:5-6: vós servos, obedecei a vossos senhores segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração, como a Cristo, que é honra. Não servindo à vista como para agradar os homens, mas como servo de Cristo, honra. Fazendo de coração a vontade de Deus, honra. Glórias ao nome do Senhor. Então, quando Salomão traz honrar o Senhor com os nossos bens, ele está trazendo o entendimento segundo aquilo que ele é, e como ele entendia Deus, e como ele entendia a sua riqueza. Quem trouxe essa palavra, quem faz essa citação bíblica, é nada mais, nada menos do homem mais rico do Oriente da época. Salomão era riquíssimo, mas, no entanto, o coração de Salomão não estava nem no que ele tinha e nem trazia para aquilo como fruto do seu esforço, da sua sabedoria. Porque quem deu sabedoria a ele foi Deus. E o Deus que deu sabedoria, se olha, Deus pediu sabedoria, não pediu riqueza, eu vou dar também de riqueza. Que Deus maravilhoso. Glórias ao nome do Senhor Jesus. É bom reconhecer que nada temos. Isso aí que temos, nós somos apenas mordomos do Senhor, irmão. É interessante a gente entender isso, não é? Às vezes a gente compra uma bicicleta e já fica achando que é o dono de tudo. Que é uma bicicleta que a pessoa comprou, já muda de comportamento, comprou uma bicicleta. Imagine quando compra um carro. É um não entendimento que tudo é de Deus. Se fosse nosso, irmão, a gente quando morresse, o caixão ia ser para a mão do mundo. Para levar carro, levar bicicleta, as roupas caras, os perfumes caros que a gente compra, é tudo dentro do caixão do tamanho do mundo. Mas não leva nada, porque nada é nosso. Aí Jó diz isso. Olha o reconhecimento de Jó. Depois perdeu tudo, aquele caos da sua vida. Jó 1, verso 21, e disse: não saí do meu ventre, do ventre de minha mãe, digo, e não tornarei para lá. Aí ele diz: o Senhor deu, e o Senhor o tomou. E ele ficou jogado? Não. Bendito seja o seu nome. Entenda isso. Jó sabia que tudo que ele tinha foi Deus que deu. A sua riqueza foi Deus que deu. Entenda isso. Aqui estamos dentro de um contexto, irmãos, que Deus abençoou, que tem cargos públicos, tem gente cargo estatal. Aqui temos pessoas que estão se formando em direito, tem gente já formada em outros cursos. Mas entenda que o que Deus vai lhe dar, em consequência daquilo que Ele também lhe deu, fez alcançar, você vai ter carro, quem sabe já tem carro, você vai ter uma casa boa, ou quem sabe já tem. Mas não esqueça que tudo é de Deus, tudo é dele. Aqui está o princípio de honrar Deus, é entender que tudo é dele.
Glórias ao nome do Senhor Jesus, irmão. Então, uma das grandes dificuldades de quem é próspero e ainda não tem o entendimento bíblico de que tudo procede de Deus, é justamente segurar, se tornar um dominador daquilo que ele tem. E aí a gente observa que isso é perigoso. Tudo é de Deus, tudo é para Deus. Não é? No cântico de Paulo, lá em Romanos 11, 33, 36, nos dá esse entendimento. Glória a Deus. Quando ele diz lá no versículo 36, porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas. Glória a coisa a ele eternamente. Amém. Tudo é dele, tudo vem dele, ele propicia tudo. Glórias ao nome do Senhor. É importante nós observarmos isso. Então, tudo procede e vem de Deus. Quando a gente entende isso, nós servimos com alegria a Deus naquilo que é devido. Nada se faz, nada se realiza, nada se constrói. Nada se garante para o futuro sem a providência ou aval de Deus. Salmo 127, verso 1 e 2. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão de duro, você se notando, se matando para enriquecer, e até enriqueceu. Mas o Senhor diz, olha o que o Senhor diz, pois assim dá a ele, aos seus amados, o sono. O crente está fiel, que honra a Deus, está dormindo e Deus trabalhando na empresa, está dormindo e Deus trabalhando lá na empresa que ele é empregado, e Deus fazendo, olha, vou dar, aleluia, vou promover ele, vou aumentar o salário dele. O crente que honra a Deus, ele está descansado, ele é empresário, ele está servindo a Deus, mas lá descansando no Senhor, e Deus fazendo a sua empresa prosperar. Honre a Deus. Honre a Deus. Com o quê? Com seus bens. Honre a Deus com as primícias do que você ganha. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Então, a Deus com os bens está justamente em considerar que somos apenas gestores, mordomos do que pertence a Deus. Que a riqueza que por acaso tem anos não esteja a dominar o nosso coração. A Bíblia diz, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Mateus 6, 21. É um perigo, porque quem tem a riqueza no seu coração, Deus já não está mais presente. Deus está fora. Aquele jovem que foi ter um encontro com Jesus, expressando o desejo de seguir a Jesus, mas ele sentiu o constrangimento de entender que a riqueza estava no coração dele. Em Mateus 19, 21, 22, quando o Senhor diz para ele, olha, quer ser perfeito, Jesus mostrou todos os estampas da lei, e ele diz que seguia tudo aquilo que a lei exigia. Ele fala, tudo bem, você quer ser perfeito? Então vende tudo que tens, e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. E o que aconteceu? O texto diz, verso 22, e o jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Aquele jovem, seu coração estava na riqueza, e a riqueza era maior que a salvação. Cuidado, meu irmão, para que alguma coisa não esteja maior do que a sua salvação no seu coração. É preciso, portanto, guardar o nosso coração. Provérbios 4, 23, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida eterna. Glórias ao nome do Senhor. Paulo falando também, orientando aos ricos, em 1 Timóteo 6, 17 a 19, manda aos ricos deste mundo, que não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos, que façam bem, enriqueçam em boas obras, repartam de boa mente, sejam comunicáveis, que entesourem para si mesmo um bom fundamento para o futuro, para que possam se apoderar da vida eterna. Não há uma proibição aqui de riqueza. Está falando dos ricos que colocam a sua esperança no coração, ou no tesouro, ou seja, ele coloca no coração como que a riqueza que ele tem, ele está trabalhando, se matando, eu tenho que construir mais, para que quando eu morrer,
Meus filhos, fiquem bem. E esquece de preparar para a vida eterna. E esquece de preparar os próprios filhos para a vida eterna. Os filhos vão estar pensando não na vida eterna, mas no que o papai está deixando. E quando o papai vai embora, o pau quebra. É irmão brigando com a irmã. É aquela agonia, ninguém se entende, esse é meu, não, esse também é meu, já vai, eu quero mais que você, e aquela confusão. Junto o tesouro do céu, meu irmão, é maior. Glórias a Deus. Se você quer enriquecer, enriqueça, mas não tire Jesus do centro da sua vida. Glória a Deus. Eu estou descontando meus 15. Honrar Deus com as primícias dos nossos ganhos. Honrar o Senhor com os teus bens e compre parte, a primeira parte dos teus ganhos. Na versão Nova Almeida atualizada diz com as primícias de toda a tua renda. Primícia significa primeiro. Tem que estar em primeiro plano. A Bíblia fala da festa das primícias, né? Que era a comemoração que realizada com agradecimento a Deus pelo suprimento das necessidades do povo. Era nessa festa que o povo eleito do Senhor realizava as entregas das primícias, dos primeiros frutos a Deus, da sua terra. Glórias ao nome do Senhor Deus. O povo de Israel tinha consciência de que toda a produtividade, tanto das hortaliças, frutos e criações de animais, era o prover de Deus. E por conta disso, entregavam a primeira produção e a oferta ao Senhor. Êxodo 23:19 fala isso. As primícias dos primeiros frutos da tua terra trarás à casa do Senhor teu Deus. A primícia dos filhos e animais. Êxodo 13:2. Santifica-me todo primogênito, o que abrir toda madre entre os filhos de Israel, de homens e animais, porque meu é. Levíticos 27:32. Falando agora aqui da questão das dízimas, do dízimo. Também todas as dízimas do campo, da semente do campo, do fruto das árvores, são do Senhor, santas são ao Senhor. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Ele falava também, no versículo 32, falando dos animais, do tocante às dízimas do gado e do rebanho, de tudo que passar debaixo da vara do pastor, o dízimo será santo ao Senhor. Glória a Deus. E esse entendimento é importante, irmãos, considerar essa prioridade ao Senhor. Muitos de nós temos deixado de ser abençoados pelo Senhor, porque colocamos Deus em segundo plano. A oferta é por último. O dízimo é a última coisa que Ele tira. Vai ter problema, porque Ele não está tirando a primícia daquilo que é de Deus. Eu fico preocupado porque nós pregamos isto. Nós pregamos que Deus honra. Nós lemos Malaquias 3:10 e pregamos com muita eloquência. Falamos que Deus é prover, Deus não deixa os justos amparados. Mas na hora da prova a gente não faz prova de Deus. E aí ganha pouco, mas porque é pouco não dizima, vai ficar menor ainda. O crente que confia em Deus, ou a gente confia em Deus, ou então vamos rasgar certas partes da Bíblia, tirar. Não serve para a gente. Porque o que eu prego, Deus viver o que eu prego. Se eu prego que Deus supre, porque a palavra de Deus é fiel e verdadeira. Eu estou falando aqui dessas seitas por aí, desses neopentecostais por aí, que ficam usurpando o povo, ficam tragando o povo, trilhando o povo, raspando tudo que tem no povo. Não! Nós estamos falando de um princípio bíblico de reconhecimento, de honra a Deus com aquilo que nós ganhamos, com aquilo que nós temos. E se honrar a Deus é considerado, Senhor, o meu salário, eu estou recebendo, porque é Deus que me deu esse emprego. A empresa que eu tenho é Deus que me deu. É esse entendimento, irmão. Não se trata de uma ordem de uma igreja, de uma ordem financeira da igreja. Traga, porque tu não dá. Não se trata disso. Você dá se quiser, você honra se quiser. Agora tem uma coisa: Deus não deixa faltar na casa dele nada por causa de você, nem por causa de mim.
vai faltar para mim, mas para a casa do Senhor não vai faltar nada. E na casa do crente fiel não vai faltar o pão, não vai faltar o pagamento da água, não vai faltar o pagamento da luz. Vai ter dinheiro para pagar o cartão de crédito, vai ter dinheiro para pagar lá no supermercado, porque Deus é fiel. Mas por que honramos a Deus? Com a primícia do nosso ganho. Porque reconhecemos que a terra e sua plenitude é do Senhor. Salmo 24, 1. Porque entendemos que todas as finanças da terra é do Senhor. Ageu 2,8. Minha prata e meu é ouro. Do Senhor os tesouros escondidos. Quando ele falou lá para que enriquecer mais ainda Ciro, ele seria o instrumento de Deus para a restauração do seu povo. Ele dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas. De Deus é os tesouros da terra. Nós temos que entender esse entendimento de Israel, que Deus é o que mandava a chuva, que faz a terra produzir. Deuteronômio 11:14. Então darei a chuva da vossa terra a seu tempo, a temporã, a serôdia, para que recolhais o vosso grão, e o vosso mosto, e o vosso azeite. E eu encerro agora com o final do texto, que diz que a gente deve honrar a Deus com nossos bens e com primícias dos nossos ganhos. E o versículo 10 diz: e se encherão os teus celeiros e transportarão de vinho os teus lagares. Ou a gente crê nisso, ou vamos tirar essa parte da Bíblia. Nós precisamos viver o que a Bíblia diz, irmãos. Nós estamos perdendo a oportunidade de sermos abençoados por Deus. Aleluia. E eu quero dizer, meus irmãos, nessa noite, de uma forma geral, e de uma forma geral, a nossa vida, ela deve ser também de entrega completa do primeiro e tudo. Nós sabemos que o dizimar e ofertar são apenas vestígios da nossa honra a Deus. Nossa honra a Deus não se resume a um dizimar e ofertar, mas devemos honrar em tudo. Nosso louvor deve ser o melhor, nosso pregar deve ser a primícia espiritual, o nosso ministério, o nosso ofício ou cargo deve ser exercido com excelência, como sendo primeiro, como sendo primícia. Nosso servir ao Senhor deve ser o mais precioso. Isso faz parte do honrar a Deus sobre todas as coisas também. E o que isso vai suceder, o que teremos como consequência? Haverá em nossa vida maior graça, maior unção, maior poder, melhores frutos espirituais, abundância espiritual. Aleluia! Nós vamos ter prosperidade espiritual, mas também prosperidade material. Nós vamos ter a bênção sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre o nosso emprego, sobre o nosso casamento, sobre a nossa empresa. Deus honrará aqueles que honram a Ele. Quem honra ao Senhor, levante a sua mão e fique adorando ao Senhor, esperando nele e confiando nele. Que a tua casa haverá prosperidade, haverá graça divina. Deus continuará com suas mãos estendidas sobre a sua casa, sobre a sua vida, porque você honrou a Ele, você está honrando a Ele, e Ele é fiel naquilo que diz. Louvado seja o nome do Senhor. Quem pode adorar o Senhor?